Oiê! Você agora já sabe tudo sobre a primeira Páscoa, né? E você já sabe então que o mais importante da Páscoa não é o coelho, é o cordeiro. Então, eu vou explicar. Não sei se você já parou para pensar alguma vez assim, por que eu preciso de um salvador? Minha mãe fala que eu sou tão obediente, que eu sou tão linda, que eu sou tão princesa. Mas se a gente parar para pensar, assim, lá no fundo, a gente sabe que a gente tem pecado, né? E ainda mais quando a gente se lembra que Deus, ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, e ele tem um olhar biônico, ultrassônico, que ele sabe o que está no nosso coração e sabe o que está até no nosso pensamento antes mesmo da gente dizer. Ele já sabe o que a gente ia falar. Olha só que Deus poderoso. Então, toda vez que a gente mente, enrola um pouquinho para obedecer ao nosso pai e nossa mãe, ou quando a gente come aquele último biscoito escondido para não dividir com ninguém, sabe? Então, tudo isso pecado. E muitas outras coisas mais, quando a gente não ajuda, como Deus gostaria que a gente ajudasse, quando a gente passa perto de uma pessoa bem pobrinha e a gente também não faz como a gente deveria. São muitas situações, né? Então, é como se fosse assim, Deus, aqui representa Deus, criou a gente pra gente ter um íntimo relacionamento com Ele. Um relacionamento assim, ó, muito profundo com a gente. Mas a gente pecou e se separou de Deus. E então, a gente teve um problema. Deus queria se relacionar com a gente intimamente. E a gente também queria se relacionar com Ele, mas a gente tinha um pecado. E como resolver esse problema? Então, Deus enviou o seu Filho, Jesus, na forma de homem. E Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. E por causa disso, a gente pôde ter livre acesso a Deus. Eu posso explicar isso também de uma outra forma. Aqui é como se fosse a nossa vida. E aqui, os pecados que a gente vai cometendo, pecados em pensamento, pecado nas nossas atitudes, nas nossas palavras, que às vezes a gente fala palavras más, né? A gente fala coisas que a gente não deveria falar para as pessoas, e aí a gente vai ficando assim, ó, sujo de pecado. E então, Jesus é o cordeiro que lava os nossos pecados. A Bíblia fala que Deus joga os nossos pecados, sabe aonde? No mar do esquecimento, que Ele nunca mais se lembra dos nossos pecados. Só porque Ele é Deus, né, que Ele consegue fazer isso. Aqui explica de uma outra forma isso. Aqui está Deus e aqui está a gente, separados pela lama do pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e todos estão separados de Deus. Sabe aquele bebê fofinho, Gugu Dadá, tão fofinho? Também tem pecado. A Bíblia fala que todo mundo tem pecado. Como é que a gente resolve isso? Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo.